Essa dica é super monstruosa. As funções da palavrinha ser. Vem comigo. Partícula ser. Como ela vai se apresentar a você? De duas formas. Como pronome e como conjunção. Então vamos trabalhar como ela se apresentaria na forma pronome. Ela sempre vai vir junto de um verbo, tá? Aqui, ó, quando está junto a um verbo. E conjunção? Quando ela está ligando orações. Vamos trabalhar a forma pronome. Eu vou apresentar para vocês 3 formas. Tem mais, tá? Mas eu vou apresentar as mais usadas. Como é que ela se apresenta como índice de indeterminação do sujeito? Dessa forma, verbo, partícula ser e essa preposição. Presta muita atenção. Verbo, partícula ser e preposição de, tá? Tem que vir nessa sequência para ser índice de indeterminação do sujeito. Outra coisa, o verbo precisa estar no singular. Se o verbo vier no plural, não vai ser índice de indeterminação do sujeito, tá? E o que é isso? Índice de indeterminação do sujeito. Praticamente é sujeito indeterminado, tá bom? A gente vai trabalhar isso nos exercícios. Fica calmo. Como é que ela se apresenta na partícula passivadora? Tá? Dessa forma, o verbo vem no plural, eu tenho a partícula ser e o sujeito sofre a ação. Vende-se livros. Livros é o sujeito. Por quê? Porque é o livro que está sendo vendido. O sujeito está sofrendo a ação, ele recebe a ação. E o que é uma partícula apassivadora? Vou botar aqui, ó. O sujeito recebe a ação. Recebe ou sofre a ação. Contratam-se médicos. Ó, contratam, tá no plural. Tem a partícula ser e eu tenho a palavrinha médicos. Quem está sendo contratado? Não são os médicos? Então, os médicos estão sofrendo a ação. Então, eu tenho aqui, essa partícula ser é uma partícula apassivadora, tá? Que está na voz passiva. E, por último, pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? O sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Ele cortou-se com o facão. Ele mesmo cortou-se com o facão. Então ele mesmo praticou e ele mesmo tomou um prejuízo. Ele recebeu a ação dele, né? Então é uma ação reflexiva, pronome reflexivo, porque tudo que ele faz volta para ele, tá? Então aqui eu tenho uma partícula ser e essa partícula é reflexiva. Então te apresentei 3 formas, tá? A primeira, ela vem no singular, o verbo precisa, vem a partícula ser e uma preposição. Tem que ter essa conjugação, tá? Esses 3 termos, o verbo no singular, a terceira pessoa do singular, né? Partícula ser e a preposição. Partícula passivadora vem no verbo no plural, terceira pessoa do plural e a partícula ser. E o sujeito está sofrendo uma ação. Voz passiva. E o pronome reflexivo, ele pratica e recebe a ação. Ok, gente?
Agora vamos trabalhar com a conjunção se. É a outra forma como ela pode se apresentar a você, tá? João não sabia se Clara estava bem. Esse se aqui, ele só está ligando a frase. É uma conjunção. O João não sabia, Clara estava bem. Sem a palavrinha se, fica esquisito. Então, essa palavrinha se, ela liga a frase, tá? E eu posso trocar essa palavrinha se pela palavrinha que, né? E isso se torna o quê? Uma conjunção integrante. Ok? Se você não sabe o que é isso, procura, estuda, tá? Que isso é uma matéria muito interessante de se aprender. Agora vamos olhar aqui a outra forma como ela pode se apresentar. Se todos colaborassem, não teríamos tanta fome no Brasil. Olha aqui a partícula C. Aqui você pode trocar pela palavrinha caso. E toda vez que você trocar pela palavrinha caso, significa que é uma conjunção subordinada condicional. Conjunção subordinada condicional. Beleza? Então, na questão, pode aparecer uma palavrinha se, você vai analisar, vai trocar pela palavrinha caso. Se trocar, é porque está se tratando de uma condição. Agora, vamos para os nossos exercícios, que você vai agora entender isso de forma mais clara, tá? Vamos lá. Associe a coluna 1 à coluna 2, relacionando o tipo de ocorrência do se em diferentes trechos do texto. Dá pause, tenta fazer sozinho. Força a tua mente aí. Se não conseguir, volta aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, número 1, partícula passivadora. Número 2, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. E a número 3, eu tenho conjunção condicional. Agora vamos aqui às frases. Nos últimos anos, popularizou-se, olha aqui a partícula C, a ideia de que o cérebro é como um músculo. A segunda frase, se não for exercitado, ele atrofia. Terceira frase, apesar disso, trata-se de um estudo de observação. Vamos lá, vamos começar pela última frase. Olha aqui, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, eu tenho a partícula C e tenho uma preposição. E o que eu falei que isso pode ser, que isso é, quando tem essa conjugação? Olha aqui, ó, o verbo, a partícula C e uma preposição. Então, ali com certeza é índice de indeterminação do sujeito. Número 2. Aqui, ó. Aí bota aqui o número 2. Ó. Eu nem analisei a frase, nem li a frase. Eu já fui direto ao que interessa e matei. Isso aqui é igual matemática, né? Tá quase exata. Vamos aqui. Essa aqui, ó. Se não for exercitado, ele atrofia. Vamos trocar essa palavrinha se. Já que ela está vindo longe do verbo, afastada do verbo, eu posso arriscar que isso é uma conjunção. Por quê? Tá vendo aqui a letra C? Ó? Eu vou trocar pela palavrinha caso. Caso não for exercitado, ele atrofia. Então aqui eu sei que é uma conjunção condicional. Aqui, ó. 3. O que eu falei quando tem a palavrinha se, troca por caso, é relacionado ao que? A condição, né? Então, conjunção condicional. E a última, sobrou partícula passivadora. Ó, número 1. Popularizou-se a ideia. Quem foi popularizado? Não foi a ideia? Não, voz passiva. Muito simples, né?
Vamos para o número 2. Se não fossem comidos por predadores, nossos antepassados tinham que se preocupar com outra ameaça: fome. Nesta frase, a palavra em destaque introduz a ideia de, a palavra em destaque é de, se. E quando acontece de vir longe do verbo, né, não está ligado ao verbo, e eu trocar pela palavrinha caso, vamos ver se vai funcionar. Caso não fossem comidos. Pô, perfeito. Então é a condição. Gente, não pensa muito. Faz essa técnica, trocou, bateu. Condicional, tá? Número 3. Mas, por outro lado, se a gente parasse, o termo destacado estabelece a seguinte relação de ideia. Termo destacado, isso aqui, ser. O que eu vou fazer? Analisar se está junto ao verbo ou se está sozinho. Então está longe do verbo e eu vou trocar pela palavrinha caso. Mas por outro lado, caso a gente parasse, deu certo, é batata, letra C, condição. Vamos para outra? Vamos lá. Quem forma, se forma. E reforma ao formar, e quem é formado, forma-se, e forma ao ser formado. No fragmento de texto, o vocábulo destacado se classifica como, no caso, o vocábulo destacado é esse aqui, ó. Eu não destaquei, esqueci de destacar, mas é esse aqui. Então, vamos lá, quem forma, se forma. Então, o que acontece aqui, ó? Quem forma, eu estou me formando. Quem forma, se forma. Cara, é algo totalmente reflexivo. Ele faz a ação e recebe a ação. Isso só pode ser o quê? Pronome reflexivo. Aqui eu fiz uma análise, né? Vamos voltar lá em cima? Pronome reflexivo é o quê? O sujeito que pratica e recebe a ação. Ele cortou-se com o facão. Ele mesmo cortou-se e ele mesmo se feriu. Ele tomou um prejuízo, né? Então vamos lá. Pronome reflexivo. Vamos para o número 5. O pronome ser, presente em o homem que se cuida, deve ser classificado em função do papel que exerce como... vamos ver? Vamos analisar? O pronome, o homem que se cuida. Isso aqui é o ser. Aqui ele está perto do verbo, né? Ele está antes do verbo, por quê? Porque aqui eu tenho a palavrinha que. E essa palavrinha que, ela é uma palavra atrativa, né? Uma palavra atrativa. É um pronome relativo, ele se torna uma palavra atrativa. Então ele atrai os pronomes para ele, né? Então o que acontece? Isso aqui você vai aprender em colocação pronominal. Então, o ser, ele poderia vir depois do verbo cuidar. Só que como tem ali a palavrinha que, ele atrai o ser para antes do verbo. Essa é a regra, tá? Então aqui, ó, homem que se cuida deve ser classificado em função do papel que exerce como pronome apassivador? Não. Parte integrante do verbo? Não, porque aqui não é condição, esse ser não é condicional. Vamos trocar pelo caso para ver se é, ó, homem que caso cuida. Nada a ver, né? Não combinou, então não é parte integrante do verbo. Pronome reflexivo, o homem que se cuida. O homem que cuida-se, que se cuida. Ele mesmo age e ele mesmo recebe a ação. Então é isso aí. Letra C. Letra D. Índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver? Tem o verbo? Tem a partícula ser? Tem a preposição? Não. Então não é. Muito fácil, né? Vamos para o número 6, a última. Considere o período abaixo.
fiscalizaram-se vários bilhetes. Eu tenho o verbo no plural, terceira pessoa do plural, e a partícula se. Então já vou eliminar. Mas deixa eu ler aqui o enunciado antes. Assinale a alternativa em que a partícula em destaque apresenta a mesma função sintática da partícula destacada no trecho. Tá, primeiro eu preciso saber essa partícula se aqui dessa frase, ela é o que? Ela é índice de indeterminação do sujeito, ela é partícula passivadora ou é reflexiva? Vamos lá. Para ser índice de indeterminação do sujeito, eu preciso do que? De novo, ó, eu preciso de um verbo na terceira pessoa do plural, preciso de uma partícula se e de uma preposição de. Aqui eu tenho isso? Não, né? Não, então não é índice de indeterminação do sujeito. Aqui eu tenho o verbo no plural, terceira pessoa, e tenho a partícula se. Fiscalizaram-se vários bilhetes. É reflexivo? Não, não é reflexivo. Fiscalizaram-se vários bilhetes. Quem foi fiscalizado? Os vários bilhetes. Quem está sofrendo a ação de fiscalização? Vários bilhetes. Então isso é o que? Voz passiva, está sofrendo a ação. Então isso é uma partícula apassivadora, tá? Então agora, aqui nas opções, eu tenho que procurar algo semelhante a isso, que seja uma partícula apassivadora, que esteja na voz passiva, tá? Que esteja recebendo a ação, sofrendo a ação. Vamos lá então, vamos matar essa questão. Precisa-se de funcionários. Aqui eu tenho o verbo, na terceira pessoa do singular, eu tenho a partícula se e uma preposição. Então aqui é índice de indeterminação do sujeito. Não é essa, que aqui é voz passiva, partícula apassivadora. Letra B. Aquelas pessoas parecem respeitar-se. Aqui eu tenho uma voz reflexiva, partícula reflexiva. Aquelas pessoas parecem respeitar-se. Elas mesmo fazem uma ação para elas mesmos, né? Eita! Vamos lá, então não é essa. Depois de tomar o café, foi-se embora. Essa aqui eu não falei lá em cima, mas é outra forma. É a partícula de realce, vou botar aqui, ó, realce ou expletiva. Para que serve isso, professor? Para bosta nenhuma. É só para realçar, tá? Tanto que se eu tirar essa partícula C, continua o mesmo sentido. Depois de tomar o café, foi embora. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Então, serve para quê? Só para complicar a sua vida, para te perturbar mais, tá? Então, esquece isso. Então, não é essa. Cancelaram-se várias carteiras de estudante. O que foi cancelado aqui? Várias carteiras de estudante. Quem está sofrendo ação de cancelamento? Várias carteiras de estudante. Então isso está o que? Na voz passiva. Esse C é o que? Partícula apassivadora. Achamos nossa questão. Vamos ver a letra E. Todas as pessoas riram-se diante de suas fantasias. Tira o C. Vê se vai mudar alguma coisa. Todas as pessoas riram diante de suas fantasias. Então ela é a partícula de realce. Não serve para nada, bolufas nenhuma, tá? Então, encerramos nossa dica monstruosa de hoje. Essa dica hoje foi de arrebentar, né? Eu não botei aqui a merchan dos materiais, mas temos materiais aí completos, tá? Nas outras aulas eu mostro. Você pode estar comprando pelo site, pode estar comprando pelo PagSeguro, pode me chamar no Zap, tá? Nas outras aulas tem nossos contatos, tem tudo direitinho. É que eu esqueci de botar a merchan, tá?
tá bom? Então, fica com Deus e estuda que a vida muda. Aquele abraço!